Bom, nessa aula continuamos a conversar sobre solidariedade. Estamos examinando os artigos do regulamento que tratam de solidariedade, mas antes de entrarmos nas outras situações de solidariedade, nós vamos fazer aqui um exemplo no caso de construção civil. Nós temos aqui, que o proprietário, dono da obra, incorporador ou condômino de unidade imobiliária, eles são solidários com a construtora e tanto estes, proprietário, dono da obra, incorporador e condômino, quanto a construtora, são solidários com a subempreiteira. E eu preciso aqui definir que tipo de contrato é que gera, esse tipo de relação de solidariedade. Então, aqui a gente sabe que é um contrato de empreitada total, empreitada total, sem cessão de mão de obra, Então, esse tipo de contrato é o que gera a solidariedade. E aqui eu tenho a solidariedade também com a subempreiteira, no caso de repasse integral do contrato da construtora 1 para a construtora 2. Aqui vai existir solidariedade, a gente viu também que existe solidariedade entre o proprietário e a subcontratada. E existem formas desse proprietário elidir a solidariedade. Esse contratante, ele pode adotar algumas precauções para afastar a solidariedade, controlando se a sua contratada efetivamente está recolhendo as contribuições e se está recolhendo o suficiente. Então, nós vimos que a elisão da solidariedade, ela pode acontecer quando o contratante, ele exige da construtora, quando vai quitar a nota fiscal, cópia da folha de pagamento, cópia da GFIP da obra, cópia da GPS quitada e prova de escrituração contábil regular. Cópia do balanço do ano anterior e declaração de que mantém contabilidade no ano em curso. Então, se o contratante exige todos esses documentos, a contratada apresenta, este contratante estará salvo da solidariedade, Então, aí, ele estará exigindo a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal. E como é uma construtora contratada que tem contabilidade regular, o contratante não precisa se preocupar com o valor da guia que está sendo apresentada. Por quê? Porque, se é uma construtora com contabilidade, adiante, ela vai ter que justificar contabilmente aquele recolhimento. Tem que ter lançamento de folha, de valor de remuneração de segurados, que prove que o valor é aquele mesmo. Então, quando ela for fiscalizada, a fiscalização vai usar os lançamentos contábeis para checar se a folha de pagamento era naquele valor, se a guia está recolhida sobre aquela folha, se as contribuições são suficientes, tendo em vista a folha de pagamento. Muito bem, agora, quando a contratada, a construtora contratada, ela não prova que tem escrita contábil regular, o contratante vai exigir da construtora, quando da quitação da nota fiscal, comprovação de recolhimento de contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pela Receita. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. A gente já viu, na aula anterior, eu trouxe aqui um exemplo para a gente visualizar como funciona essa questão da aferição indireta de contribuições sobre a remuneração incluída em nota fiscal. Então, vamos dizer que a construtora tem emitido contra o contratante uma nota fiscal de serviço no valor de R$1 milhão, cobrando nessa nota, conforme previsto contratualmente, material e serviços. Desse valor de R$1 milhão, se não houver nenhum tipo de particularidade nessa obra, existem algumas obras onde você utiliza muito mais equipamento do que mão de obra. Obras que utilizam maquinário pesado, mas nas obras de construção civil em geral, o que se faz quando tem um pagamento de R$1 milhão e não tem nenhuma forma de discriminação contratual diferente quanto
a repartição do valor entre material e serviço, o que se faz é, do valor pago, se considera que o material é 50%, 500 mil, e os serviços na nota correspondem a 50%. Muito bem. Dentro desse valor dos serviços, tá, que nos interessam, esses 500 mil aqui, parte dos serviços corresponde à remuneração dos empregados, ao valor da mão de obra utilizada naquela construção. Então, dos 500 mil, nós vamos entender que 40% do valor do serviço, 40% dos 500 mil, ou seja, 200 mil reais, correspondem ao valor da mão de obra utilizada naquela construção. Então, esses 200 mil vão ser a remuneração paga a empregados que trabalharam naquela obra, tá? Então, 200 mil é a remuneração paga aos empregados e esses 200 mil é que vão ser a base de cálculo das contribuições destinadas à Seguridade Social. Então, em cima dos 200 mil, que a gente considera como remuneração, 40% do valor do serviço, nós vamos aplicar as contribuições. A contribuição básica patronal de 20%, o SAT, GILRAT, RAT de 3%, a contribuição que a empresa é obrigada a descontar dos empregados, 8%, totalizando 31%. Então, eu vou aplicar 31% sobre os 200 mil. Vamos dizer o seguinte, então 31% aplicado nos 200 mil, eu vou ter um valor de 62 mil reais como sendo o valor das contribuições devidas sobre os 200 mil. Então, eu aferi indiretamente este valor de 62 mil como sendo as contribuições incidentes sobre a remuneração incluída em nota fiscal de serviços emitida pela construtora. Muito bem. Então, vamos dizer o seguinte, a nota fiscal, 1 milhão, o valor da GPS esperada, tá? 62 mil. Né? O recolhimento de contribuições previdenciárias, aqui considerando-se apenas a Previdência, eu não estou preocupada com contribuições destinadas a terceiros. Então, contribuições previdenciárias esperadas, 62 mil. A construtora apresenta uma guia de 62 mil. Então, se a construtora apresentou uma guia no valor de 62 mil, vai ocorrer a elisão da solidariedade? Sim. O contratante, ao receber aquela guia, ele vai, né, guardar uma cópia da guia no valor de 62 mil e vai estar a salvo da solidariedade. Numa fiscalização futura, esse contratante apresenta a guia de 62 mil, apresenta o contrato, apresenta a nota, e aí vai se verificar que este contratante tomou as devidas precauções para fugir da condição de responsável solidário. Fugir no que está previsto na lei, ou seja, elidir a solidariedade. Bom, vamos ver aqui. A nota 1 milhão, valor da guia esperada 62 mil reais, o valor da GPS que foi apresentada pela construtora 50 mil. Menor que o valor esperado calculado sobre a nota. Ocorre a elisão da solidariedade? Não. Esse contratante vai exigir da construtora uma guia com um recolhimento complementar de 12 mil reais. Porque se ele não fizer isso, ele não estará a salvo da solidariedade. Muito bem. Agora, outra forma de elidir a solidariedade é quando o contratante ele retém 11% do valor bruto da nota fiscal que ele está recebendo da construtora e ele faz o recolhimento desse valor retido na matrícula da obra que está em execução. Então, o contratante vai reter e recolher o valor retido e isso é uma opção, uma das opções para elidir a solidariedade. Quando a obra está sendo executada em regime de empreitada total, tá? Essa retenção é uma opção para elidir a solidariedade. Quando a obra é executada por várias construtoras, ou seja, ela é executada através de contratos de empreitada parcial, ou ela é executada não por construtoras, mas por empreiteiras prestadoras de serviço de construção civil. Aí, neste caso, empreitada parcial, serviço de construção civil,
que é a cessão de mão de obra ou empreitada de mão de obra em construção civil, nesses casos, o contratante é obrigado a reter 11% da construtora contratada. Mas quando ele contrata construção civil em regime de empreitada total, uma construtora vai executar o projeto direta e integralmente, significa que este contratante ele não está obrigado a reter quando é empreitada total, mas ele pode usar da retenção de 11% como forma de elidir a solidariedade, tá? Então, essa retenção não é obrigatória, ela é admitida por lei como forma de elidir a solidariedade. Então, o contratante pode ter essa opção, como ele pode exigir a guia da construtora que ele contratou, guia em valor suficiente, compatível com a remuneração que está sendo cobrada na nota. Vamos lá. Então, vamos dizer, né, que a construtora emitiu aquela nota de serviços de R$1 milhão, cobrando material e serviços. Então, do valor de 1 milhão, é o material 500 mil, o serviço 500 mil. Então, sobre o valor dos serviços, tá? Serviços 500 mil, é que vai se fazer a retenção, tá? A base da retenção é o serviço incluído na nota fiscal. Portanto, 11% de 500 mil, eu tenho 55 mil, o contratante retém 11% de 500 mil, dá 55 mil, ele recolhe esse valor retido de 55 mil, tá? E ele fica salvo da solidariedade. Ah, mas 55 mil é menor do que aquele 62 mil que foi calculado, né, através da aferição indireta. Não tem problema, é hipótese admitida por lei, essa da retenção feita pelo contratante, como forma de elidir, de afastar a solidariedade. Muito bem. Então, né, esses 55 mil vão ser recolhidos na matrícula da obra e o contratante está a salvo da solidariedade. Vamos ver agora a hipótese de solidariedade no grupo econômico. Nós já vimos na lei, volta aqui no regulamento. Empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes de consórcio simplificado, respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes do disposto nesse regulamento. Então, existe a solidariedade entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, ou seja, elas vão responder todas pela obrigação de qualquer uma das integrantes do grupo econômico, pelas obrigações previdenciárias. Também, como vimos, existe solidariedade entre produtores rurais, pessoas físicas, integrantes de consórcio simplificado de produtores rurais. Então, né, os produtores que formam o consórcio, esse consórcio ele é formado para contratar empregados para atender exclusivamente aos associados e todos os associados eles respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias decorrentes da contratação de mão de obra pelo consórcio. Existe também solidariedade entre o ógmo e o operador portuário em caso de requisição de trabalhador avulso portuário. Então, o operador portuário e órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, ógmo e operador portuário, devidas à Seguridade Social, arrecadadas não mais pelo INSS, pela Receita Federal, relativamente à requisição de mão de obra de trabalhador avulso, vedada a invocação do benefício de ordem. Então, eu tenho o operador e o ógmo, que é um colegiado formado de operadores, respondendo solidariamente pelas obrigações, inclusive acessórias, previstas na legislação previdenciária, tendo em vista a contratação de avulsos portuários. Administradores de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, tá? E sociedades de economia mista respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias em caso de mora superior a 30 dias no pagamento das contribuições. Então, houve um atraso superior a 30 dias no recolhimento das contribuições, esses administradores vão responder solidariamente. Essa previsão se encontra no artigo 42
da Lei 8.212 e também no artigo 224 do regulamento. Então, vamos dar uma examinada aí no artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista, sujeitas ao controle da União, Estados, Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas na Lei 8.212, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, pelo pagamento daquele valor que está em atraso superior a 30 dias, ficando sujeitos ainda às proibições do artigo 1º e às sanções do artigo 4º e 7º do Decreto-Lei 368 de 1968. Então, o artigo 224 vai dizer a mesma coisa e eu trouxe aqui Decreto-Lei 368, ele diz que a empresa em débito salarial com seus empregados não pode pagar honorário, gratificação, prolabore ou qualquer outro tipo de retribuição ou retirada a seus diretores, sócios, gerentes ou titulares, distribuir lucros, bonificações, dividendos ou interesses a sócios, titulares, acionistas ou membros de órgãos dirigentes. Então, o que acontece? A punição que vai ser aplicada no caso dos administradores de autarquias, fundações públicas criadas ou mantidas pelo poder público, é que eles não vão poder receber honorário, gratificação, prolabore ou qualquer outro tipo de retribuição ou retirada. Eles não vão poder receber remuneração, tendo em vista eles estarem na condição de solidários pela contribuição que eles atrasaram por mais de 30 dias. E o artigo 4º nos diz que diretores, sócios, gerentes, membros de órgãos fiscais ou consultivos, titulares de firma individual ou quaisquer outros dirigentes de empresa responsável por infração do disposto no artigo 1º estarão sujeitos à pena de detenção de 1 mês a 1 ano, tá? Então, aqui, inclusive, apurada essa infração, aí o delegado do trabalho representa, sob pena de responsabilidade, ao Ministério Público para a instauração da competente ação penal. Mas aqui o que nos interessa é que esses administradores vão sofrer a penalidade que está prevista no artigo 4º. Penalidade essa prevista no Decreto-Lei 368 para débitos salariais, mas que também a Lei 8.212 prevê que essas penalidades sejam aplicadas aos administradores em caso de mora superior a 30 dias no recolhimento das contribuições. Então, e aí tem infrações, aqui previstas na lei, tá? No artigo 1º, inciso 1 e 2, parágrafo único, que sujeito a empresa infratora a multa variável de 10% a 50% do débito salarial. Então, nós temos também a aplicação de multa aos administradores. Então, pena e multa. No caso também, que a legislação exija a apresentação da prova de inexistência de débito, certidão negativa de débito, eu configuro, solidariedade. Então, nós vamos ver mais adiante. Mas antes de ver essas outras hipóteses, nós temos aqui a previsão de que não existe solidariedade quando uma empresa contrata cooperativa de trabalho. Então, não se aplica a solidariedade quando eu tenho uma empresa contratando cooperados através de cooperativa de trabalho. A empresa contratante do serviço desses cooperados vai ter um encargo mesmo. A empresa contratante vai pagar 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços. Então, se perguntar se existe solidariedade entre a empresa contratante dos serviços dos cooperados e a cooperativa de trabalho, não existe solidariedade. O que existe é um encargo de 15% do contratante aí. Bom, e a prática de atos sem observância da exigência de CND, segundo o artigo 263 do regulamento, nós temos que acarreta a solidariedade dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento sem a exigência da CND, que é obrigatória por lei.
e o ato ele é nulo para todos os efeitos. Então, a prática de ato com inobservância do disposto no artigo 257 ou o seu registro acarreta a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, tá? E quais são os atos onde a lei exige a certidão negativa de débito relativa às contribuições, que são aquelas contribuições das empresas sobre a folha, tá? Dos segurados, que devem ser recolhidas pelas empresas, também contribuições sobre a nota fiscal da cooperativa, contribuição sobre a remuneração do contribuinte individual, enfim, as contribuições que a gente pode chamar de previdenciárias vão determinar a exigência de uma prova de que elas foram efetivamente recolhidas, de que as empresas, ou até, em alguns casos, pessoas físicas, elas têm, né, o recolhimento regular das contribuições previdenciárias. Então, na Receita são emitidas duas certidões, a previdenciária e a conjunta. Então, aqui são aqueles casos onde se exige a certidão relativa às contribuições previdenciárias. Então, vai se exigir certidão negativa da empresa quando ela for participar de licitação, contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido pelo poder público. Então, caso nós tenhamos um órgão público permitindo a uma empresa que ela, né, participe de uma licitação sem a apresentação da certidão negativa de débito, e não é uma empresa na condição de micro ou EPP que pode, né, participar e depois levar a certidão, esse, né, órgão público, ele estará cometendo aí, né, um erro. E o responsável, tá? Aí na verdade, antes existe a responsabilidade pessoal do servidor, né, responsável pelo ato, mas hoje, né, é o próprio órgão público que vai responder pelo ato. Então, nós temos o seguinte: a prefeitura deixou uma empresa participar de uma licitação sem apresentar a certidão, tá? Esse ato é nulo para todos os efeitos e existe a responsabilidade solidária daquele contratante que permitiu, tá, que aquela situação acontecesse sem a exigência de certidão. Também se exige certidão na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo, tá? E aí tem algumas ressalvas para a comercialização de imóveis por imobiliárias, por construtoras, a gente vai ver quando tiver aula de certidão negativa. Outro ato que exige a CND é na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel de valor superior hoje a R$ 42.933,60. Então, né, se houver o registro de uma alienação de bem móvel incorporado ao ativo permanente de valor superior a R$ 42.933,60, e não se exige, né, a certidão para lavrar, para registrar essa alienação, isso daí, tá, vai configurar também a solidariedade de quem lavrou esse registro de alienação. No caso também de registro ou arquivamento no órgão próprio, de ato relativo a baixa, redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, vocês estão vendo isso tudo que está aí, a gente vai repetir lá na aula de certidão negativa. Então, nesse caso, o artigo 257 prevê a apresentação da certidão. Então, se a junta comercial permite, tá, o arquivamento de um ato que, né, tem aí a extinção da sociedade ou a cisão total da entidade ou parcial daquela empresa, sem exigir a apresentação da certidão negativa, também, né, quem lavrar isso, esse registro, vai ter que responder solidariamente, tá bom? Também no caso de construção civil, o proprietário, seja ele pessoa física ou jurídica, quando vai averbar no cartório uma obra, né, de construção civil, tem que apresentar a certidão. Então, o oficial lá do cartório, se lavrar, tá, registrar essa averbação sem exigir a certidão negativa, responderá solidariamente junto com o proprietário da obra. Também se exige a certidão negativa do incorporador de imóveis quando do registro do memorial de incorporação, tá? Então, não apresentada a CND,
a pessoa no cartório, né, que registrou, que lavrou esse ato de registro do memorial, responde solidariamente. Também no caso do produtor, pessoa física e do segurado especial, quando eles vão obter empréstimo que exija garantia, eles vão em busca de crédito rural e é um contrato que exige garantia, se é o próprio produtor que responde pelo recolhimento das contribuições, ele tem que provar que está em dia, tem que apresentar a certidão negativa relativamente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da sua produção, né, do artesanato rural, enfim. Sabemos que em alguns casos o produtor ele é o contribuinte, mas não é o responsável. Existe um subrogado, é uma indústria, um supermercado que compra seus produtos. Aqui se exige a certidão do produtor, pessoa física e do segurado especial, somente naqueles casos onde ele próprio é o responsável pelo recolhimento de suas contribuições, tá? Temos ainda quando eu tenho uma empresa que vai contratar crédito com bancos e a origem desse crédito é recurso público, inclusive, né, fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional. A origem dos recursos que vão ser emprestados é FGTS, FAT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, então recurso de poupança. Tem que a instituição bancária exigir que o cliente apresente a certidão negativa de débito para obter aqueles recursos. Caso se permita um empréstimo com recursos dessas origens aí especificadas sem a certidão, o banco vai responder solidariamente, tendo em vista não ter observado a lei que obriga a exigir CND. Agora, muito cuidado que existe uma previsão de responsabilidade solidária, que foi revogada pela Lei 11.941. Nós encontramos no artigo 268 do regulamento que o titular da firma individual e o sócio das empresas limitadas respondem solidariamente com seus bens pessoais pelos débitos junto à Seguridade Social. Então, isso daqui, nós temos a revogação, acionistas controladores, administradores, gerentes e diretores respondem solidariamente e subsidiariamente com seus bens pessoais quanto ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social por dolo ou culpa. A Lei 8.620 é que previa essa responsabilidade solidária do titular da firma individual, dos sócios das limitadas e também de acionistas controladores, administradores, gerentes e diretores, de outras sociedades. Vejam que essa hipótese de responsabilidade solidária não se aplica mais, tendo em vista que o dispositivo da Lei 8.620, que tinha determinado essa redação aí do artigo 268, não se aplica mais, foi revogado, Então, com a revogação do artigo 13 da Lei 8.620, resta também revogada a disposição do artigo 268, embora não expressamente, porque o decreto está desatualizado, o regulamento está desatualizado, não se aplica mais à solidariedade aos titulares de firmas individuais, aos sócios de limitadas, ok? Bom, existe também detalhamento da solidariedade na Constituição Civil, na IN 971. Então, só lembrando que são responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária principal na construção civil, proprietário do imóvel, dono da obra, incorporador de imóveis, condômino de unidade imobiliária, sejam pessoas jurídicas ou físicas, quando contratam a execução de obra mediante empreitada total com empresa construtora. Empreitada total é aquele tipo de contrato que é responsabilidade da construtora executar direta e integralmente todo o projeto, não existe a exceção de mão de obra. São responsáveis solidários também, pelas obrigações, juntamente com a construtora, os adquirentes que assumam a administração da obra no caso de falência ou insolvência civil do incorporador, observado que cada adquirente responderá individualmente pelos fatos geradores, porventura ocorridos, resultantes da diferença do custo orçado e do custo efetivo verificado até a data da quebra.
Então, assim, quando eu tenho um adquirente, unidade imobiliária, que está comprando um imóvel de uma incorporadora, é a incorporadora que responde solidariamente com a construtora. Mas se o incorporador, ele vai à falência, tá? Ele se encontra em situação de insolvência civil e os adquirentes resolvem assumir a administração daquela obra, tá? Para não perder, né, as suas unidades, para continuar a execução da obra, os adquirentes que assumam a administração da obra vão ser solidários com a construtora contratada para executar essa obra, tá? Somente tendo em vista, né, a sua unidade, tá? E tendo em vista, eles respondem individualmente, tendo em vista a diferença entre o valor orçado e o custo efetivamente verificado até a data da quebra. Então, o que tiver de pagar a mais, tá, vai determinar a solidariedade para esses adquirentes. O contratante, que é responsável solidário, ele tem o direito regressivo contra a construtora contratada. Então, muitas vezes a construtora não prova o recolhimento, o contratante é responsabilizado pelas contribuições e ele paga as contribuições, ele muitas vezes é autuado, tem que pagar o auto de infração e ele tem o direito de entrar regressivamente contra a construtora que seria a responsável pelo recolhimento. Muitas vezes o contratante tem um contrato com a construtora que diz que quem recolhe as contribuições é a construtora e a construtora não recolheu. O contratante, ele acaba recolhendo aquilo que ele já teria repassado à construtora e ele tem o direito de entrar contra a construtora, tá? Na justiça ele tem, né, direito a uma ação regressiva contra a construtora contratada. E também se admite a retenção de importância devida à construtora para garantir o cumprimento das obrigações previdenciárias. Então, ele pode reter aqueles 11%. Quando celebrado contrato, tá, exclusivamente com empresa construtora, que assume a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da obra, tá? Todos os projetos envolvidos na realização da obra, com ou sem fornecimento de material, eu digo que é empreitada total, tá? A empresa construtora é uma pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção civil, ela é registrada no CREA, tá? Então, quando eu tenho solidariedade entre o contratante e a construtora, é porque o contrato é de empreitada total e a prestadora, né, de serviço de construção, na verdade, não é nem prestadora de serviço, ela é construtora, não é uma empreiteira simplesmente que presta serviço. Ela é uma empresa construtora, tá? Registrada no CREA, tá? E aí nós temos também o que se considera empreitada total, repasse integral de contrato, contratação de obra a ser realizada por consórcio e empreitada por preço unitário e tarefa. Empreitada parcial é quando o contratante ele celebra um contrato com empresa construtora ou prestadora de serviço na área de construção civil, mas para a execução de parte da obra apenas, com ou sem fornecimento de material. Então, quando é empreitada parcial, eu tenho uma empresa, por exemplo, que tem uma obra de sua propriedade, a empresa matricula a obra e contrata construtoras ou prestadoras de serviço que vêm prestar serviço na sua obra e fazem parte da obra cada uma, tá? E aí temos outras situações de empreitada parcial que eu deixo aí para vocês examinarem, tá? Tenho também a reforma de pequeno valor, que é também cogitada na legislação, tá? E aqui tem que ser uma empresa, pessoa jurídica, executando uma obra em que a mão de obra e o material não ultrapassem 20 vezes o limite máximo do salário de contribuição. E essa empresa, para ter uma reforma de pequeno valor, ela tem que ter escrita contábil regular, tá? Então, aqui nós encerramos essa nossa aula sobre solidariedade e só lembrando aqui um pouquinho por que surgiu a reforma de pequeno valor, tá? Porque reforma de pequeno valor é considerada empreitada parcial e não determina a solidariedade do contratante, tá? Ok? Então, aí era só uma ressalva a fazer. Encerramos, portanto, aqui. Até a próxima aula.